noite a todos. Glória a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá para estar aqui para falar do amor grandioso dele que nos constrange. Irmãos, nós estamos num culto de adoração a Deus, um culto sobrenatural, porque não tem como prestar um culto a Deus a não ser um culto sobrenatural, porque nós sabemos que Deus é Espírito e importa que adoremos em Espírito e em verdade. Amém? Então não existe culto normal. Todo culto, ele vai além da normalidade, porque nós só prestamos culto a Deus pela nossa fé. Nós cremos que o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário por nós. Não é isso, pastor Altair? Ali dentro, ali, ele não consegue escutar quase nada. Então nós podemos falar o que quiser aqui. Depois ele sai aqui e resolve aí com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Mas a grande verdade é que Deus está acima de todas as coisas. E tudo o que acontece é pela permissão de Deus. Amém? Você que pode, abre a sua Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, Gênesis capítulo 1, bendito é o nome do Senhor. Amém? Que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve-se luz. E disse Deus: haja luz, e houve-se luz. Amém? Só até aí. Irmãos, eu não preciso nem dizer que essa passagem é uma passagem conhecida, porque de fato é, né? É uma passagem muito interessante, que chama a atenção, que tem alguns segredos nessa passagem que nos deixa muitas das vezes, vamos dizer assim, encucada, porque nós lemos a Bíblia e muitas das vezes nós não paramos para meditar na Bíblia. Nós não podemos fazer uma leitura da Bíblia como se a Bíblia fosse um jornal, uma revista ou qualquer outra coisa desse tipo. A leitura que temos que fazer da Bíblia tem que ser mais aprofundada. Tem pessoas que falam: eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, ler é fácil, meditar é difícil. E bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor, né? É meditação, é prestar atenção naquilo que estamos lendo, não é isso? E a Bíblia vai nos revelar essa verdade santa. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo o que Deus cria é perfeito, irmão. Deus não cria nada fora do lugar. Toda a criação de Deus é perfeita. Toda a criação de Deus é perfeita. Deus só cria coisas perfeitas, só coisas que vão honrá-lo, para glorificar o seu santo nome.
E esta é uma das coisas que mais me chama a atenção, que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Mas para nós falar desta palavra, nós somos obrigados a lembrar de um homem por nome de Moisés, porque é impossível nós falarmos do Gênesis sem lembrar de Moisés, pois afinal de contas foi Moisés que escreveu este livro. E aí está o porquê o pastor Altair me perguntou qual seria o tema dessa mensagem, e eu fui pegado de surpresa com esse tema, e rapidamente Deus clareou minha mente, e eu disse: os segredos de Deus, porque não tem como mencionar essa passagem sem falar dos segredos de Deus. Deus, irmão, escute isso e guarda na tábua do seu coração. Deus tem prazer de revelar os seus segredos para os teus servos. Não, eu estou falando sério. Deus tem prazer de revelar os seus segredos aos seus filhos. Deus tem prazer de contar os teus segredos para os teus filhos. Não tem como nós falarmos dessa passagem sem antes lembrar de Moisés lá no monte. Moisés no monte, diante de Deus. E Deus vai revelar os seus segredos para Moisés. Mas para Deus revelar os segredos para Moisés, eu me lembro muito bem da passagem que Deus fala com Moisés: olha, até aí está bom, não se achegue para cá. E quer saber de uma coisa? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Então, primeiro, quer descobrir os segredos de Deus? Começa deixando algumas coisas para trás. Vou te falar de novo para você nunca mais se esquecer. Quer descobrir os segredos de Deus? Começa abandonando algumas coisas que te limitam. Porque Moisés estava em um lugar que era necessário usar aquela sandália, irmã. Mas para chegar a Deus, nós não temos que ir do nosso jeito. Nós não temos que fazer da nossa forma. Em outras palavras, Deus está dizendo a Moisés: Moisés, aqui você não precisa da sandália, porque quem protege você aqui sou eu. Moisés, você não precisa dos seus jeitos. Moisés não precisa da sua forma, porque onde você está aqui, quem domina sou eu. Às vezes nós queremos ir até a Deus, mas levando tudo aquilo que nos impede de chegar perto dele. E aí nós escutamos: pare aí, tem que ter um distanciamento social, pastor. Para aí, não se achegue para cá. Você precisa tirar algumas coisas que te atrapalham a chegar até a Deus. Deus, Ele está a fim de contar para você segredos que Ele não contou para ninguém. Deus está a fim de bater um papo com você de forma que não ainda bateu com ninguém. Mas para isso você tem que fazer coisas que ninguém ainda fez. Começa a fazer coisa que ninguém fez. Começa a agir de forma diferente. Começa a ouvir a voz de Deus de fato. E quando Ele falar assim: tira a sandália dos seus pés, tira mesmo. Ei, não é possível chegar a Deus se nós não deixar algo para trás. Vou repetir. É impossível chegar a Deus sem antes deixar algo para trás. Jesus disse: aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Vamos perdendo. Toma a sua cruz e siga-me.
É impossível se achegar a Deus sem que antes deixássemos alguma coisa para trás. Eu tive que deixar muita vontade minha para trás, muitos prazeres, muitas coisas que me faziam bem, teve que ficar para trás, porque é impossível servir a Deus com a minha carga. Eu só posso servir a Deus depois que eu negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. Deus disse para Moisés: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Ei, irmão, naquele monte, onde Deus deu ouvido para Moisés, coisas que ninguém sabia, coisa que Deus não tinha revelado para ninguém, coisa que ninguém tinha acesso, porque nós só contamos segredo nosso para alguém que é de fato nosso amigo, é ou não é? Só sabe dos meus segredos quem de fato está junto comigo, quem anda comigo, quem me conhece de verdade, quem sabe quem eu sou. É impossível contar segredo para quem que está longe. E para me achegar, eu tenho que mudar de conduta. Eu tenho que tirar alguns trejeitos, algumas manias, porque nós somos cheios de manias. E a mania de Moisés era andar com a sua sandália. Mas teve que deixar ela para trás para encontrar de fato com Deus. E aqui eu quero te perguntar, qual é a sandália que você tem usado, que tem te atrapalhado a chegar a Deus? Porque tem coisa que parece que não muda. Lembra de Pedro? Anda com a espada ainda do lado de Jesus. Está com a espadinha na mão. E a primeira oportunidade que ele teve, ele cortou a orelha de um soldado chamado Malco. E nós estamos cansados de fazer isso, e Jesus tendo que consertar aquilo que nós praticamos de errado. Ô Pedro, não pode fazer isso, a orelha do moço não pode ficar fora dela. Irmão, entenda, você não precisa de arrancar a orelha de ninguém. O que você precisa de deixar é a sua sandália para trás e pular nos braços de quem te protege de verdade. Pedro estava achando que estava protegendo Jesus. Muitas vezes nós queremos usar a nossa força, os nossos braços, a nossa vontade, e o Senhor está falando: deixa tudo para trás, larga isso aí, deixa para lá, seja corajoso para deixar isso para trás, irmão, seja corajoso para largar isso para lá, seja corajoso e assume de fato a sua identidade, porque talvez o seu maior medo é de fato encontrar com Ele, deixar tudo para trás e assumir a identidade verdadeira de quem você é. Ah, irmão, não posso, porque lá no meu serviço, se eu me revelar como cristão, o povo vai até zombar, que até hoje eu brincava tanto, eu contava piada, então a partir de hoje não conta mais. Larga a sua sandália para trás. Ah, irmão, na escola preciso de ver, nossa, ninguém me conhece como cristão. Se eu falar que eu sou cristão lá, eles vão zombar, eles vão falar. Então, a partir de hoje, vira crente de verdade, larga tudo para trás e pula nos braços de quem tem segredos para te revelar. Até quando, irmão? Vamos estar vivendo com as sandálias nos pés e sendo limitados de chegar a Deus? Até quando
vamos estar nos distanciando de Deus, por decisão própria nossa. Ou deixa eu te dar uma notícia. Mas eu tenho livre-arbítrio. Você tinha. Que a partir do momento que você levanta suas mãos e diz, eu te aceito, Senhor, que é muito pelo contrário, é o Senhor que já te aceitou. Que Jesus que disse, olha, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Se Ele te escolheu, irmão, você já não tem o direito mais de escolha. Ei, prossiga para o alvo. Faça que nem Paulo. Não vivo mais eu, já morri há muito tempo. Quem vive em mim agora é Cristo. Você já perdeu a sua vida, o seu direito de escolha, irmão. Quem vive dentro de ti é Deus. E aí, vai fazer o quê? Vai ficar revoltado com Deus? Foi Ele quem te escolheu. Vai brigar com o Espírito Santo que habita aí dentro de você? Está na hora de assumir a identidade que temos. Ei, pastor, mas está difícil. A pandemia veio e agora que é a hora. Nós não temos nada a ver com pandemia, com epidemia, eu sei lá mais que mia. Nós temos a ver com Cristo nosso Senhor, que nos chamou e nos amou primeiro. Ele que nos capacitou para esta obra, e nós não vamos recuar. Acredito eu que Deus começa a contar os seus segredos para Moisés e dizer, Moisés, você quer saber de uma coisa? Porque afinal de contas foram 40 dias e 40 noites, não é isso? Muito tempo para contar os segredos. Imagina Deus falando com Moisés, Moisés, eu vou te contar alguns segredos. Registra isso. Porque foi 2 subidas ao monte, não é isso, pastor? 2. 40 dias e 40 noites na primeira e 40 dias e 40 noites na segunda. Então soma-se 80 dias de papo com Deus. Imagina o que Deus revelou para Moisés, meu irmão. Acredito eu que tem segredos que nem escritos foram. Porque faltaria papel para escrever tudo isso, e naquela época era pedra. Faltaria pedra. Então ele deu uma resumida. Mas fez questão de deixar Moisés, pelo segredo de Deus, pelo menos 5 livros, uma série de livros, 5 que compõem o Pentateuco. Claro que alguns dos livros Moisés já estava inserido neles, mas o Gênesis foi revelação. É claro que algumas coisas do Gênesis ele ouviu falar, talvez pela boca da sua mãe, talvez pelos judeus que estavam cativos, mas a maioria do livro, revelação de Deus. E Deus fala, Moisés, escreve aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Moisés escreve aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus foi construído primeiro para a glória de Deus. A glória que ainda não foi revelada a nós, que não subiu ainda ao coração do homem, olhos ainda não viram, a não ser aquilo que Deus permitiu ver.
Porque você acha que o céu se limita nas visões de João? Você está muito enganado. Tem muita coisa para ser revelada e Deus quer contar esses segredos para você. Deus quer revelar isso para você. Mas a única forma de Deus revelar isso para nós é nós deixando as sandálias para trás e começar a andar, trilhar o caminho de Jesus, que nos levará a um lugar mais alto, a um lugar mais seguro. Não, agora eu já não estou falando do Monte Horebe, quem é espiritual entende. Deus quer te levar a um lugar mais alto, a um lugar seguro, a um rio cuja a cidade de Deus, o santuário do Senhor, a morada do Altíssimo. Ele quer te mostrar uma fonte que você vai beber da água e nunca mais vai voltar a ter sede. Mas Ele não quer somente te revelar isso. Ele quer pôr essa fonte dentro de você. E você vai ter água para dar de beber a muitos. Ele quer pôr essa fonte dentro de você. E você vai ter dessa água que saltará para a vida eterna para dar a muitos. Porque não faz sentido você vir num culto como esse, receber de Deus e voltar para casa mudo, calado, da forma que você entrou aqui. Só faz sentido você vir aqui descobrir os segredos de Deus se você tiver alguém para compartilhar. Ei, eu estou te dizendo que no nome de Jesus, você vai chegar no seu ambiente, na sua casa, e no nome de Jesus as coisas vão se transformar. Porque você não pode simplesmente viver como um religioso vindo à casa de oração dia após dia. A sua vida não muda nada, a sua casa não muda nada, o seu vizinho não muda nada, o seu bairro não muda nada. Ei, em nome de Jesus, assuma a sua identidade. Você veio aqui hoje para ouvir os segredos de Deus. Volta hoje no nome de Jesus com mais força para dentro da sua casa. Volta com mais força, liberando uma palavra de vitória para o seu vizinho. Volta com mais força, liberando uma palavra de vitória na sua casa, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, na vida do seu filho, da sua filha. Em nome de Jesus, tem que mudar algo assim lá dentro, e o Senhor vai mudar. Vou melhorar. Porque talvez eu estou pregando assim, ninguém está entendendo nada. Estou te dizendo que o Senhor está compartilhando com você os segredos, somente para que outros sejam alcançados através deles. Você não pode ficar com tudo isso só para você. Você tem que compartilhar com alegria tudo aquilo que você recebe. Porque Moisés poderia pegar todas essas informações e falar: vou guardar só para mim. Essas informações são minhas. Não reparto para ninguém. Pois afinal de contas, Deus me contou esses segredos. E eu vou enrolá-lo no rolo, escondê-lo e deixar somente comigo. De vez em quando eu vou deliciar de todas essas maravilhas. Porque tem gente que é assim. Recebe como um prato gostoso e diz: olha, eu vou comer tudo sozinho e não vou dividir para ninguém.
Isso é tudo meu. Foi enviado para mim. Que sentido teria se Moisés escutasse tudo isso e ficasse somente para ele? Hoje nós não estávamos degustando desse sabor maravilhoso que é a palavra de Deus. Hoje nós não estávamos comendo, e tem que comer com vontade, irmão. A única coisa que você pode comer à vontade é a palavra de Deus, caso ao contrário é gula e é pecado. Mas a palavra você pode comer à vontade, sem limitações, porque quanto mais você come da palavra, mais Deus vai te dar impulso para você pôr ela para fora, e outras pessoas vão ouvi-la e vão alimentar da mesma. Deus cria tudo perfeito. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas a terra era sem forma e vazia só a partir do versículo 2. Porque no versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus constrói alguma coisa imperfeita? A terra que Deus criou era perfeita. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ponto final. Sabe-se lá, somente Deus sabe quantos anos depois esse versículo 2 foi escrito. Talvez milhares de anos, trilhões de anos. Não sei. Só sei que no princípio criou Deus os céus e a terra era perfeita. Depois de muito tempo, eu não entro muito nesse mérito, porque eu tenho, vamos dizer assim, pouco conhecimento a respeito disso. E assumo isso aqui diante dos irmãos, para falar do que eu vou falar agora. Mas eu pesquisei, eu procuro pesquisar, porque eu procuro muito bem pesquisar a palavra de Deus, e ouvir aqueles que de alguma forma estudou mais do que nós, e entende mais um pouquinho, e nós temos essa fonte, graças a Deus. Porque se não for a teologia para nós estudar, nós vamos estudar o quê? Mas teologia, irmão, você quer estudar o quê? Se você não quer estudar sobre Deus, você vai estudar sobre o quê? Se você não quer aprender mais de Deus, você quer aprender mais de quê? Ou você acha que a ciência é melhor do que Deus? Segundo os estudiosos, a terra se deformou toda, encheu-se de abismo, a partir de quê? A partir do momento em que Lúcifer, Satanás, se usurpou, porque ele virou Satanás a partir do momento que ele pensou ser maior do que Deus. A partir do momento que ele ficou insatisfeito com o reinado do rei. Então eu de antemão te adianto que toda rebelião é causada por Satanás, porque a rebelião gera uma insatisfação imensa no coração, e faz com que as pessoas lutem entre si, e abandonem de fato o que é verdadeiro para viver um falso. Tem pessoas que estão insatisfeitas com tudo, irmão. Esse louvor não está bom, essa oração não está boa, essa mensagem não está boa, e eu faço o melhor. Isso é espírito de Satanás. Repreenda
repreenda em nome de Jesus. Tem pessoas que pensam, eu poderia estar pregando no lugar desse pastor que ele não sabe de nada. Você é muito sabichão. Está precisando um pouco de ouvir mais Deus e ter humildade o suficiente para humilhar debaixo da potente mão dele. Ei, irmão, vamos acordar, porque Satanás estava no melhor lugar, com o Altíssimo, mas houve-se uma insatisfação dentro dele, uma revolta, uma vontade de ser igual a Deus. Todos conhecem a história. Deus pega Satanás com os anjos que aderiram à rebelião. E a Bíblia diz, e eu vi a Satanás cair como um raio sobre a terra. E daí houve uma grande explosão e tudo saiu do lugar. Tudo saiu do lugar. Lugar que era tudo perfeito, que Deus construiu perfeito, agora ficou com abismos, com escuridões, mas mesmo assim, nós lemos no versículo de número 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ei, o que eu estou querendo te dizer, que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à destruição, mesmo em meio à desordem, mesmo em meio à bagunça, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em algumas traduções diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas do abismo, porque era feio o que via lá. Mas mesmo se não interessa, irmão, eu vou pregar direito para você entender, porque talvez você não está entendendo. Eu estou dizendo que não importa o cenário em que você está vivendo hoje. Eu estou dizendo, não importa o caos que você está vivendo hoje. Não importa onde você está hoje, qual é a sua situação e qual a profundeza que você está hoje. Eu estou te dizendo que o Espírito do Senhor está pairando sobre a face das águas, mesmo em meio ao caos, meio em mesmo às trevas, meio em mesmo às dificuldades, as catástrofes da vida que nos leva muitas das vezes a querer abandonar a fé. Não abandone. Eu estou te dizendo que Deus ainda está se movendo ao seu favor, e daqui a pouco Ele vai dizer: ora, escuridão, saia, e Ele vai falar uma palavra que Ele falou lá no início: haja luz, e luz houve. Pastor, mas estou vivendo uma escuridão tremenda, não estou conseguindo enxergar um palmo na frente do nariz. Vai com calma, continua rompendo aí, daqui a pouco o Senhor diz: haja luz. Daqui a pouco tudo clareia. Daqui a pouco tudo aquilo que estava escuro vai ter visibilidade. Daqui a pouco tudo aquilo que você não conseguia enxergar, Deus vai te dar visão, e visão além do que você pode imaginar. Quando Deus disse: haja luz, houve-se luz. Houve-se luz. E o interessante, que houve-se luz, sem ter lua, sem ter sol. Houve-se luz, sem ter as estrelas. Houve-se luz, sem as luminares grandes estar no ar.
aí eu não consigo pregar outra palavra a não ser te dizer que não existe outro que quando Deus fala, haja luz e houve-se luz, que a minha mente, não existe outro que a minha mente traz à existência. Não existe outro que a minha fé traz à existência a não ser Ele, que diz, eu sou a luz do mundo. Não existe outro que venha ao meu coração a não ser aquele que diz, eu sou a luz do mundo. Porque houve luz nas trevas, sem ter sol, sem ter lua, sem ter estrela. Quem era aquela luz? Ei, tem um hino da harpa cristã que diz que a luz dele alumiará toda a nova Jerusalém. Lá não precisa de vela. Lá não precisa dessa energia que nos traz a luz, tudo isso que está clareando, não. Lá vai ser iluminado por Ele. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando tudo estava apagado, quando tudo estava em trevas, quem trouxe a luz para esse mundo fui eu. Lembra que quando uns indagaram, olha, esse aí ainda não tem nem idade, está dizendo que conhece Abraão? E ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão viesse a esse mundo, eu sou. Oh, meu irmão, você está diante dele nessa noite. Oh, meu irmão, você pode conversar com ele nessa noite. Oh, meu irmão, essa luz pode entrar na sua vida, essa luz pode entrar na sua casa, essa luz pode entrar na vida do seu filho, essa luz pode entrar na vida, aleluias, daquele que está caído para se levantar. Ei, irmão, porque na escuridão tropeça mesmo e cai, mas essa luz quando chega, tudo muda. Então levanta as suas mãos, no nome de Jesus com fé, e começa a ser envolvido com essa luz. Começa a ter contato com essa luz. Lembra de Paulo, que ainda era Saulo nessa época no caminho de Damasco? Quando encontra com essa luz. Ora basuri biclama rabashuri andaramasya. Ora bakore basuri biclama rabasuri bibirias. Oh, Saulo encontra com essa luz e essa luz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas quem és tu, Senhor? Oh, Saulo, eu sou quem tu persegues. A Bíblia diz que Paulo vê uma luz, uma roda de luz que reflete tanto que ele cai do seu cavalo. E como ninguém pode se achegar a Deus sem antes deixar alguma coisa para trás, ele fica cego. Às vezes é necessário, Senhor, colocar algumas pessoas em algum tempo, um processo da sua vida cego, para que ele possa ver para o resto da sua vida. Às vezes é necessário você ficar um período cego, para você contemplar o resto da sua vida, quem de fato merece ser visto, quem de fato merece ser alcançado pela sua visão. Porque a sua visão talvez até hoje estava torta, olhando para os lugares que não convinha olhar.
Mas a partir de hoje, no nome de Jesus, você não vai olhar mais para essa lutinha que está tentando te desanimar. A partir de hoje, no nome de Jesus, os seus olhos não vai contemplar aquilo que não vale a pena ver de novo. No nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, você não vai ficar visitando o Google ou outras redes sociais que só tem para oferecer coisas ruins para você. Porque rede social, internet é bom, mas desde que nós temos o limite do que é realmente que nos faz bem, daquilo que nos faz mal. Deus vai tirar da sua visão aquilo que não presta. Você vai precisar passar um processo, um tempo. Porque daqui a pouco você vai levantar como Paulo e vai dizer: olha, eu não tenho outra coisa para fazer a não ser falar daquele que me envolveu no manto de uma luz resplandecente. Eu não tenho nada a fazer mais a não ser permitir esse acesso dentro de mim, a ponto de eu chegar e dizer: olha, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Eu já não consigo mais viver a minha vida, porque essa luz entrou dentro de mim. Os segredos dele foi me revelado, e agora já não vivo mais mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo agora na carne, eu levo na fé do Filho de Deus. Porque Ele me transformou, porque Ele me libertou, e aonde havia trevas, Ele disse: haja luz. Oh, irmão, nós andávamos em trevas, nós não conhecíamos essa luz, até que Ele acessou, porque a luz de Deus, ela não aparece somente de fora, ela acessa por dentro de nós, é de dentro para fora. E aí onde você vê um cristão, você reconhece que de fato ele é um cristão verdadeiro, porque ele tem uma luz que ninguém nesse mundo tem. Porque onde havia trevas, habitou a luz, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Espírito de Deus, Tu és fiel, Senhor. Envolva-se mais, irmãos. Envolva. Desfaleça de amor por Ele. Isso mesmo. Desfaleça-se de amor por Ele. Descubra os segredos dele para você. Faz aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Ora como ninguém orou. Jejua como ninguém jejuou. Faz algo que ninguém ainda fez. Entra no secreto, não vou te mandar para monte. Mas deixa eu te contar um segredo. Monte também é bom. Faz bem. Mas melhor do que monte. Monte dá muito ibope, todo mundo vê. E tem alguns que até grava. Melhor do que monte, entra para dentro do seu quarto. Fecha a porta no secreto. Aonde ninguém te vê. Aonde não dá ibope nenhum. Aonde você não fica conhecido e só você e o seu pai. Só você e o seu pai
tem a conexão verdadeira, e ali você pode bater um papo saudável com Ele. E quando a gente começa a conversar com Deus nesse diálogo dentro do quarto, a glória do Senhor brilha, e nós de fato começamos a entender alguns segredos de Deus para a nossa vida. Deixa Deus brilhar em você. Deixa essa luz resplandecente resplandecer em você. Eu te digo, o inimigo da sua alma, da minha alma, da nossa alma, não prevalecerá contra nós. Porque quando nós estamos vivendo essa luz, esse amor, essa verdade, não há barreiras, não há muralha, não há nada que possa nos deter. Porque ainda que o exército inimigo é maior, e às vezes nós ficamos sem enxergar, até o ponto de Deus trazer um servo dele para nos despertar e dizer: abre os olhos do menino, porque maior que está conosco do que aquele que vem contra nós. Maior é o que está conosco do que aquele que vem contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se coloque de pé. Quando eu era menino, eu agia como menino. Ei, irmão, nós precisamos crescer, porque a criança, sendo criança, mesmo tendo muitos bens, ela não pode dominar os seus bens, porque a criança não difere de nada de escravos, e a criança só pode fazer alguma coisa se o seu tutor lhe permitir. Nós só vamos ter acesso às coisas e os segredos de Deus e as coisas espirituais a partir do momento que nós crescermos um pouco mais. Crescer no entendimento de que precisamos buscar mais para ter mais acesso. Precisamos mergulhar mais para ir mais fundo. Precisamos nos humilhar mais para ser maior. Precisamos de servir mais para ser servido. Precisamos de amar mais para ser amado. Oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Este lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados
a que se compara a esperança viva da presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz da presença. Você pode levantar suas mãos. Você pode declarar que Ele é bem-vindo deste lugar, Senhor. Oh, nos toma, Senhor Deus, as tuas mãos. Deus, nós queremos lançar mais a Ti. Queremos cair nos Seus braços, Senhor. Queremos cair nos Seus braços, Senhor. Nos leva a lugares mais profundos. Oh, Deus. Oh, Senhor. Conta pra nós. Conta pra nós. Conta pra nós, Senhor. Porque o nosso desejo é estar mais perto de Ti. Nosso desejo é estar mais conectado a Ti. O nosso desejo é Te sentir. O nosso desejo, Senhor, meu Pai, é Te tocar. O nosso desejo é Te conhecer de fato como o Senhor é. Oh, Senhor, leva-nos mais alto. Leva-nos mais perto de Ti. Nos envolva nessa luz de glória. Oh, Espírito Santo. Queremos provar mais de Ti. Provar mais de Ti, Senhor. Oh, revela-nos os Teus segredos, Deus. Oh, os Teus segredos, Deus. Os Teus segredos, Deus. Oh, eu sei que o Senhor só conta os Seus segredos para quem está perto de Ti. Eu sei, Senhor. Domina-nos nessa noite. Toma-nos, Senhor Deus, em Tuas mãos. Toma-nos Seus braços. Oh, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. E nós precisamos de Ti. Nós queremos Te sentir de forma mais intensa. Queremos Te sentir de forma verdadeira. Porque tudo que é em Ti é verdade. Não há sombra e nem dúvida, nem variações alguma, Senhor. Que o Senhor é que nos fortalece. E todas as coisas nós podemos em Ti. Não há dúvida, Senhor Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que nada, Senhor Deus, vai parar um povo zeloso de boas obras, Senhor meu Pai. E que está com o coração conectado ao Seu. Nada vai parar, Senhor Deus, um povo, Senhor meu Pai, que está disposto a romper as dificuldades. Que está disposto a romper as lutas, as adversidades do dia a dia. Oh, as escuridões que são impostas, Senhor. Mas glória a Deus nas alturas, pelo Seu Filho amado, que é a nossa luz que perpetua para a eternidade. Obrigado por essa luz eterna que foi implantado dentro de nós. Treva nenhuma vai nos cegar, porque nós temos essa luz que brilha, Senhor meu Pai, dentro de nós.
E nós te agradecemos por isso nessa noite. Deus, continua abençoando o teu povo poderosamente. Continua abençoando o teu povo, Senhor meu Pai. E que as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dor seja sobre a vida de todos. Não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Que toda honra e glória seja dada ao Senhor. E que os seus filhos venham entender, ó Pai, que o Senhor tem muito mais para revelar a cada um deles. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra e glória. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando todos vocês, viu? Poderosamente. Que Deus abençoe o pastor Altair e toda a equipe. Pastor William, que me convidou, mas ele me disse que não ia poder estar aqui hoje. Mas que Deus abençoe a vida do servo dele, aonde quer que ele esteja, no nome de Jesus. Que o Senhor Jesus continue derramando as suas bênçãos sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que nessa noite você saia daqui pelo menos melhor do que você entrou. Em nome de Jesus, amém? Um abraço para vocês, que Deus abençoe por esta oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, queridos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós já estamos terminando. Mas antes de terminarmos, deixa eu te dizer uma coisa. A mensagem do pastor Tiago ficou gravada aí. Eu queria te fazer um convite muito especial a compartilhar essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos, porque eu acredito que alguém precisa ouvir essa mensagem. Então seja um agente do Senhor, né, compartilhando essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Domingo nós vamos estar aqui às 19h30. O pastor Wagner vai estar ministrando aqui pela primeira vez. Ele tem um testemunho muito forte do que Deus fez na vida dele. Eu queria te encorajar a estar aqui também. E você que não possa estar, acompanhe pelo YouTube, porque eu creio que Deus vai falar poderosamente na sua vida. Eu tive ministrando na igreja deles esse tempo atrás, e ele começou a contar um pouquinho do testemunho dele, irmãos. É muito impactante ver o que Deus fez na vida dele para hoje ele chegar onde ele chegou. É algo só Deus mesmo para mudar o coração do homem. Amém? Terça-feira, assistindo a palavra do Senhor, né? Já é semana que vem. Eu queria também te encorajar a participar. Tem sido bênção em nossas vidas, né? Às 19h30, para a glória do nome do Senhor. Amém? Você que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez, Deus te abençoe. Volte mais vezes, para nós é uma honra tê-los conosco, para juntos podermos adorar o nome do Senhor. Pastor Tiago, Deus te abençoe. Leva um abraço lá para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, curva a sua fronte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz, de agora para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz, que o Senhor abençoe a todos em Cristo Jesus.